Boa noite. Boa noite. Relatório de deputado tucano propõe barrar o processo contra Temer. O presidente é acusado de organização criminosa e obstrução de justiça. O Ministério Público pede cadeia para os irmãos Joesley e Wesley Batista. Os donos da JBS Friboi teriam obtido lucros fraudulentos no mercado financeiro. O Supremo mantém condenação de Maluf a 7 anos de prisão, mas o deputado ainda pode tentar outro recurso em liberdade. A Justiça recebe a 15ª denúncia contra Sérgio Cabral. Desta vez, um suborno de 10 milhões de dólares envolve o ex-governador do Rio. O Supremo arquiva inquérito sobre Sarney, Renan e Jucá. Eles eram suspeitos de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Polícia Federal realiza mega operação contra o tráfico internacional de drogas. Cocaína trazida da Bolívia era embarcada para a Europa em um porto de Santa Catarina. O Jornal da Gazeta está no ar. Começou a funcionar hoje o galpão provisório para que os comerciantes do mercado de Santo Amaro, na Zona Sul, voltem a trabalhar. O mercado pegou fogo no fim do mês passado e deve ser reconstituído por concessão. Para os permissionários, hoje foi dia de recomeçar. Comerciantes e clientes do mercado de Santo Amaro se reencontraram depois de 15 dias do incêndio, que destruiu mais da metade das lojas. Dona Helena não via a hora de voltar a atender a clientela fiel. São 38 anos dedicados ao mercado. Estou muito feliz porque a gente vai começar, não igual, mas vai dar para a gente respirar. Todo mundo reunir forças. Eles sempre trabalharam, vão continuar trabalhando, vão se reerguer, mas que especialmente nesse momento de final de ano as outras pessoas também venham ser solidárias. Os 20 permissionários já estão trabalhando e aos poucos os clientes também voltam a fazer as compras. Neste primeiro momento, uma forma de ajudar quem perdeu tudo. E olha que é só o primeiro dia. A novidade é que o novo espaço também vai abrir aos domingos. É hora de recuperar o tempo perdido. A estrutura provisória, que tem 900 metros quadrados, começou a ser construída no dia 27 de setembro, 2 dias após o incêndio, e fica onde funcionava o estacionamento do mercado. O galpão foi doado por uma empresa privada, assim como a montagem dos 20 boxes. Um investimento de R$ 345 mil. Falta ainda definir onde serão instalados os 4 restaurantes que ficavam na área destruída pelo fogo. O Mercado Municipal de Santo Amaro foi inaugurado em 1897. No dia 25 de setembro, teve mais da metade do espaço atingido por um incêndio. Testemunhas disseram ter ouvido uma explosão antes do fogo começar. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros levou 2 horas para controlar as chamas e as causas ainda são investigadas. O prefeito João Dória, do PSDB, participou da abertura do novo espaço e falou sobre a reconstrução do mercado, que deverá ser realizada pela empresa que ganhar a concessão. Segundo Dória, a prefeitura planeja enviar um novo projeto para a Câmara Municipal. Provavelmente em dezembro teremos o projeto definitivo e desejamos que ele já entre dentro do programa de concessão, porque ganhamos mais velocidade também na sua reconstrução e na sua ampliação, garantindo que todos os permissionários que aqui estão continuarão aqui. Cláudio é engenheiro agrônomo e vende produtos orgânicos. Ele calcula que teve um prejuízo de mais de R$ 150 mil e acredita que a concessão do mercado pode trazer benefícios. Por um lado preocupa, sim, nos dá insegurança, mas por outro lado também a gente fica esperançoso de um novo mercado, um mercado revigorado, um mercado moderno e com isso trazendo mais público e que a gente possa vender ainda mais num breve futuro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeita o recurso do ex-governador Paulo Maluf, o deputado federal pelo PP de São Paulo, contra a condenação por crime de lavagem de dinheiro. Como ainda há a possibilidade de o parlamentar recorrer da decisão, ele não pode ser preso. Isso só vai acontecer se a sentença transitar em julgado. O recurso de Paulo Maluf foi rejeitado por 4 votos a 1 na primeira turma do Supremo.
O deputado foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro. Na condenação, o Supremo estabeleceu pena inicialmente em regime fechado, mas a defesa questionou, pediu a absolvição e também afirmou que o deputado não pode ser preso porque tem idade avançada. Maluf tem 86 anos. Ele pretende recorrer da decisão ao plenário da Corte. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar 15 milhões de dólares em contas na ilha de Jersey, paraíso fiscal no Canal da Mancha. Segundo a Justiça, o dinheiro foi desviado da Prefeitura de São Paulo, quando Maluf foi prefeito, entre 93 e 96. De acordo com a denúncia, uma das fontes do dinheiro desviado para o exterior por Maluf é a obra de construção da Avenida Água Espraiada, atual Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Gilmar Mendes, que concedeu liberdade ao empresário Jacó Barata Filho e ao ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Rio, Leles Teixeira. Os dois foram presos no começo de julho na Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato. Jacó e Leles são suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção no setor de transportes do Rio, que teria movimentado 260 milhões de reais em propina. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram contra a prisão preventiva. Edson Fachin entendeu que o caso deveria ser analisado antes pelo Superior Tribunal de Justiça. A prisão domiciliar de Eike Batista foi abrandada pelo Supremo Tribunal Federal. O empresário agora vai apenas ter que ficar em casa à noite e nos feriados. Eike é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Eike Batista também deve se apresentar periodicamente à Justiça para informar suas atividades. O empresário fica ainda proibido de manter contato com outros investigados e não pode deixar o Brasil. O passaporte dele continua recolhido. Durante a sessão da segunda turma, os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski ressaltaram que o empresário ainda não foi condenado na Justiça e que a prisão preventiva não pode antecipar uma pena. Os três ministros abrandaram as medidas alternativas à prisão impostas a Eike desde o fim de abril, quando deixou o presídio de Bangu para ficar em prisão domiciliar. O empresário foi preso no fim de janeiro na Operação Eficiência. A decisão se baseou na suspeita de que ele teria pago propina de 16 milhões e 500 mil dólares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A defesa de Carlos Arthur Nussmann protocolou hoje um pedido de habeas corpus para que o presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro seja colocado em liberdade. Ontem, a Justiça decretou a prisão dele por tempo indeterminado. Para os advogados, as acusações de compra de votos são conjecturas, suspeitas e ilações. No habeas corpus, a defesa também pede a liberdade de Carlos Nussmann por considerar que a saúde dele demanda cautelas especiais. A prisão foi pedida depois que, segundo o Ministério Público Federal, ele tentou esconder 16 quilos de ouro na Suíça. No pedido de conversão da prisão em preventiva, o Ministério Público acusa o presidente afastado do COI de desviar 5 milhões e meio de reais do comitê para pagar o escritório de advocacia que o defende na Operação Unfair Play, um desdobramento da Lava Jato. Nussmann está preso desde quinta-feira, acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ainda segundo o Ministério Público, nos últimos 10 anos, Nussmann ampliou o patrimônio pessoal em mais de 400%, sem indicação clara de rendimentos. Por causa da prisão, Nussmann pediu o afastamento do cargo no COI, que ocupava há 22 anos. O escândalo obrigou o Comitê Olímpico Internacional a suspender temporariamente Nussmann e cortar todos os repasses feitos ao Brasil para sanar o déficit deixado pelos Jogos Olímpicos de 2016. Também são investigados no esquema o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso, e o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido. O Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Além de Cabral, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que nós acabamos de ver, e outras 5 pessoas foram alvos de denúncia.
A acusação registrada no último domingo é a 15ª denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. O empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido, é acusado de pagar 10 milhões de dólares a Cabral, em troca de benefícios em contratos de sua empresa. O empresário também é acusado de intermediar a compra de votos da Rio 2016. Já o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, também teria recebido propina do empresário em troca de benefícios para suas empresas na área de saúde. Cabral já foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em outros 2 processos das operações Lava Jato e Calicut. Com essa nova denúncia, ele passa a responder a 13 processos judiciais. O Ministério Público denuncia os irmãos Batista da JBS Friboi no caso que envolve manipulação de mercado. De acordo com a denúncia, Joesley e Wesley Batista sabiam que as declarações deles à Procuradoria-Geral da República mexeriam fortemente com o mercado financeiro. E antes da delação premiada vir a público, eles agiram de forma ilegal, com base em informações que até então só os envolvidos na delação tinham conhecimento, com claro objetivo de obter lucro. É o crime chamado de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para manipular e assim faturar com operações na Bolsa de Valores. Eles realmente fizeram lucro, acredito que não imaginavam que seriam pegos, mas o fato é que as provas dos autos são extremamente robustas e ficou plenamente demonstrado para nós de que fizeram a manipulação de mercado visando exclusivamente o lucro ou, no caso das ações, minimizar perdas que teriam. Enganando todo o sistema, enganando todo o povo brasileiro de uma forma que, ao que parece, era uma coisa contumaz da parte deles. Segundo as investigações, o grupo JIF dos irmãos Batista comprou $1 bilhão na véspera do dia 17 de maio, data em que a delação premiada foi divulgada na imprensa, e vendeu 327 milhões de reais em ações da JBS durante 6 dias no mês de abril. Nesse período, os executivos da empresa negociavam um acordo de delação. O dólar disparou no dia seguinte, subindo mais de 8%, o que resultou em ganhos milionários à companhia. A venda das ações da JBS em abril também evitou um prejuízo de 138 milhões de reais aos irmãos, já que o valor das ações da empresa despencou depois da revelação de que os empresários eram investigados. A denúncia de agora é com base no relatório da Operação Tendão de Aquiles da Polícia Federal. A delação da JBS causou um enorme terremoto político em Brasília e levou o governo Temer para o centro das investigações. O presidente foi gravado por Joesley Batista e, por isso, chegou a ser denunciado por corrupção passiva. Mas houve uma reviravolta no caso. Os irmãos Batista teriam omitido informações da delação, o que fez com que os benefícios acordados fossem suspensos. E eles acabaram na cadeia e estão presos aqui em São Paulo, na sede da Polícia Federal. O somatório dessas penas, o denunciado Joesley poderá pegar aproximadamente na pena máxima de 13 anos e seu irmão Wesley aproximadamente 18 anos, com o somatório das penas. Mas isso vai ser fixado no futuro, caso venha de fato a ter uma sentença condenatória, o juiz vai sopejar a prática dos crimes, o histórico da pessoa, a conduta social, para fixar e individualizar a pena dele. Em resposta, a JIF reitera que as operações no mercado em abril e maio foram legais e estão de acordo com o perfil e histórico da companhia nesse tipo de operação financeira. Em Brasília, na CPI da JBS, a ex-presidente da Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho, negou ter recebido pressão por parte do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por empréstimos ao grupo frigorífico. Ela presidiu o banco de março de 2006 a março de 2011. Não houve qualquer demanda, nem quaisquer contatos, não por parte da Fazenda ou por parte de alguém que tenha vindo ou comentar ou falar acerca dessa operação. Essa operação, ela seguiu o seu trâmite normal. Com críticas ao Ministério Público e à Polícia Federal, o relator deu parecer favorável a Temer e aos ministros e pede que a segunda denúncia contra o presidente seja arquivada. Michel Temer foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser o líder de uma organização criminosa. Por este crime, foram denunciados, além de Temer, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, além de Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha e Henrique Alves.
todos do PMDB. Pela denúncia, os integrantes do suposto esquema receberam valores de propina que, somados, superam 587 milhões de reais arrecadados de empresas e órgãos públicos, entre eles a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Agricultura, Secretaria da Aviação Civil e Câmara dos Deputados. Temer também foi denunciado junto com Ricardo Saldi e Joesley Batista, da JBS Friboi, pelo crime de obstrução de justiça. Segundo Rodrigo Janot, foi Temer quem deu o aval para Joesley Batista comprar o silêncio do doleiro Lúcio Funaro e de Eduardo Cunha, ambos presos. Para a Procuradoria, calados Cunha e o doleiro Funaro beneficiariam o grupo do PMDB próximo a Temer. No relatório que pediu o arquivamento da denúncia contra o presidente e os ministros, o deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas, criticou a Polícia Federal e o Ministério Público. Segundo ele, há uma pretensão da Procuradoria em fazer um ataque generalizado aos homens públicos do país. Não é possível que alguns juízes permitam e venham apoiar o Ministério Público e a Polícia Federal para que em público atinjam cidadãos já arrasados pelas decisões judiciais e os exponham a uma situação de envergonhamento público, com reflexo não só do futuro dos mesmos, como também de seus familiares, de uma forma tão exagerada e escandalosa. O Ministério Público, ao criminalizar a atividade político-partidária, desconsidera que os partidos políticos estão situados em uma posição vertebral para o funcionamento de qualquer Estado democrático. Sobre obstrução de justiça, Bonifácio de Andrada atacou Joesley, como fez o presidente Temer. Disse que o empresário fez gravações clandestinas, mirando em obter benefícios. Não há nenhuma prova real e concreta de que o presidente teria tomado qualquer providência para dificultar o andamento das acusações mencionadas. Conclui-se assim pela impossibilidade de se autorizar o seguimento desta denúncia com relação ao presidente da República, Michel Temer. O relatório favorável a Temer era dado como certo nos corredores de Brasília. Agora, o parecer deve ser votado na CCJ na semana que vem. Nos últimos dias, o governo promoveu uma intensa troca de cadeiras na CCJ a fim de que Temer tivesse um placar amplo na comissão. Por outro lado, o Palácio do Planalto abriu os cofres públicos e pediu o empenho do governo para liberar emendas parlamentares para assegurar votos. E hoje, no Palácio do Planalto, Temer recebeu o presidente do PSC. Pastor Everaldo teria ido cobrar a fatura por ceder a vaga na CCJ a Bonifácio de Andrada, após o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, retirar o nome do tucano da comissão. Com a operação, Bonifácio de Andrada se manteve na relatoria, como queria Temer. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Esse nome ele é familiar, Bonifácio de Andrada. É o mesmo nome do patriarca da independência. Na minha opinião, eu não tenho um grande valor de opinião, mas na minha opinião, o brasileiro mais importante de todos os tempos. O cara que construiu a independência, o verdadeiro autor da independência do Brasil. Político, perfil magnífico, um santista de boa cepa. Pois é, o Bonifácio de Andrada de hoje jogou no lixo a tradição familiar que vem lá do Bonifácio de Andrada de Santos e que também passou pelos Bonifácios de Andrada de Barbacena, em Minas Gerais, que eram os grandes adversários udenistas do PCdista Bias Fortes. Você pode dizer que o Zezinho Bonifácio, por exemplo, serviu a ditadura, mas serviu em termos completamente diferentes do que o Bonifácio de Andrada está servindo ao novo senhor, o senhor provisório de plantão, que é o Michel Temer, e o que ele já vem praticando ao longo do seu longo exercício parlamentar, né? Ele votou contra as eleições diretas, portanto, lambeu as botas do general Figueiredo e dos militares em geral da ditadura, votou em Paulo Maluf, na época da Nova República, e votou, claro, a favor do Temer, contra a denúncia de Janot, lá na primeira denúncia, na primeira votação. Você viu aí as manifestações de sabugice dele, né?
se dobrando a estratégia do presidente de achincalhar instituições às quais o país deve muito, como a Procuradoria-Geral e a Polícia Federal. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral só fizeram trazer os fatos à tona. Até hoje, nem a defesa do Temer, nem o sabujo Bonifácio de Andrada negaram que o Temer se reuniu com aquele que eles vilipendiam e chamam corretamente de bandido, que é o Joesley. Como é que o presidente da República recebe o Joesley na calada da noite para tratar de assuntos nada republicanos e isso não vem à tona, tudo normal, como é normal essa compra desenfreada de votos para conseguir 1/3 da Câmara e esse episódio ridículo a que o PSDB se submeteu de ter um relator parcialmente licenciado e votando pela cadeira do PSC, que você viu aí explicitamente o presidente do partido pedindo o pagamento. Quer dizer, é a degeneração da política. Nada mais a dizer. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. O ministro Edson Fachin, do Supremo, arquivou o inquérito sobre a obstrução de justiça que envolvia os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney, todos eles do PMDB. Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou o inquérito em que os PMDBistas eram acusados de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O inquérito se baseava na delação do ex-presidente da Transpetro. Sérgio Machado chegou a gravar os caciques do PMDB. Numa destas gravações, Romero Jucá, atual líder de Temer no Senado, disse que era preciso trocar o governo, na época de Dilma Rousseff, para viabilizar um pacto para estancar a sangria representada pela Lava Jato. Na época que a gravação veio a público, em maio do ano passado, Jucá pediu demissão do cargo de ministro do Planejamento de Temer. No áudio com Renan Calheiros, o então presidente do Senado falou sobre a necessidade de regulamentar a delação premiada. Já Sarney foi flagrado na conversa com Sérgio Machado, prevendo que uma delação da Odebrecht teria o efeito de uma metralhadora .100. Para Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que pediu o arquivamento da investigação, a divulgação dos áudios trouxe à tona toda a estratégia então planejada pelos caciques do PMDB. Ele sustentou que os fatos trazidos por Sérgio Machado são de gravidade incontestável, mas que uma vez tornado público, o plano criminoso não se concretizou e, com isto, não seria possível a punição criminal. Quando a investigação foi aberta, Janot chegou a pedir a prisão dos senadores e do ex-presidente da República. Mas o pedido foi negado pelo então relator da Lava Jato, ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano num acidente aéreo. Agora, em seu despacho, Edson Fachin ressaltou que o arquivamento, com fundamento na ausência de provas, não impede a retomada das investigações, caso futuramente surjam novas evidências. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia contra o senador Renan Calheiros, do PMDB, na Operação Lava Jato, que o acusava de receber propina. O Supremo entendeu não haver indícios suficientes dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro atribuídos ao senador pela Procuradoria-Geral da República em dezembro. Com a decisão, o caso vai ser arquivado. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o filósofo Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e professor titular de Ética e Filosofia Política da USP, sobre a crise política. No Rio de Janeiro, as Forças Armadas voltaram à Rocinha para ajudar numa operação no interior da favela. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação é pontual e as tropas não vão ficar na favela. No total, 1.100 homens atuam na operação, sendo 550 das Forças Armadas, fuzileiros navais, Exército e Força Aérea e 550 da Polícia Militar. A PM fez uma varredura na mata que faz limite com a favela em busca de traficantes, armas, drogas e munição. As Forças Armadas ajudaram no apoio técnico da operação. Ontem e domingo foram registradas novas trocas de tiros na região. O Exército chegou a ocupar a Rocinha por uma semana no fim do mês passado, quando uma disputa de poder entre traficantes deu início a uma série de tiroteios.
Na época, depois da saída do Exército, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que a situação estava estabilizada e que o Exército poderia voltar à Rocinha se fosse necessário. Danúbia Rangel, a mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, foi presa hoje em um apartamento na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Policiais cumpriram um mandado de prisão expedido contra ela em março pelo Tribunal de Justiça do Rio. Conhecida como a primeira-dama da Rocinha, Danúbia foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. Ela atuava como porta-voz do marido, preso num presídio federal em Porto Velho, Rondônia. A onda de violência na favela começou com a briga pela disputa do tráfico entre os traficantes NEM e Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. O homem foi preso em flagrante, acusado de assediar sexualmente uma mulher dentro de um ônibus em Santa Cecília, na região central de São Paulo. Ocorrências desse tipo também são frequentes nos trens do metrô e da CPTM, onde, segundo o levantamento, é registrado um caso de assédio a cada 2 dias. O caso mais recente aconteceu hoje de manhã e foi registrado no 77DP de Campos Elíseos, região central da cidade. A vítima, uma mulher de 22 anos, estava dentro do ônibus, sentada, quando foi abordada de forma íntima e violenta pelo agressor. Ela contou ao motorista e pediu ajuda. Quando o ônibus entrou no terminal Princesa Isabel, a polícia militar foi avisada. Ele foi até ela, ficou bem próximo dela e começou a molestá-la sexualmente, passando as mãos nas partes íntimas, no seio, né? E ela ficou apavorada, não sabia o que fazer. Na delegacia, Alexandro Lopes da Silva, de 43 anos, confessou o crime. Ele foi indiciado por violação sexual mediante fraude, crime que tem pena de 2 a 6 anos de prisão e não prevê fiança. Ele foi transferido para a carceragem do 2º DP e será apresentado à Justiça amanhã. Casos como este, que acontecem em ônibus de São Paulo, têm chamado a atenção nos últimos meses. Mas acontecem em outros meios de transporte também. Dados obtidos pela TV Globo, pela Lei de Acesso à Informação, mostram que de janeiro a setembro deste ano, as estações do metrô e da CPTM somam 156 casos de assédio sexual contra mulheres. Em média, um caso a cada 2 dias. As estações com maior número de ocorrências são as de maior movimento e de interligação dos trens e metrôs. Na Sé foram 125 casos. Na sequência vem a do Brás, com 13 casos. Na Palmeiras Barra Funda foram 8 casos. A maior parte dos casos, 135, foi registrada como importunação ofensiva ao pudor, que prevê pagamento de multa. Foram 14 registros de ato obsceno e 4 como estupro, que tem pena de 3 a 8 anos de prisão. O metrô e a CPTM afirmam que realizam regularmente ações e campanhas de combate ao abuso sexual e têm intensificado as medidas para coibir esse tipo de crime. Destacam ainda que as 2 empresas participam da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes, lançada em agosto. Um delegado da Polícia Federal foi preso pela própria Polícia Federal suspeito de tentativa de extorsão. Mário Menin Júnior e outros 3 cúmplices são acusados de tentar extorquir um empresário dentro do prédio da Polícia Federal aqui em São Paulo. Os 4 foram presos na Operação Alckmin. A ordem da prisão preventiva foi expedida pela Justiça Federal de São Paulo. A Polícia Federal fez 2 operações contra o tráfico internacional de cocaína em portos de Santa Catarina. Na ação, em conjunto com a Receita Federal, foram expedidos 60 mandados de prisão em 6 estados. Até agora, 56 pessoas foram presas nas investigações batizadas de Oceano Branco e Contentor. Além de Santa Catarina, a Polícia Federal cumpriu mandados no Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. 60 pessoas foram alvo de prisão, entre elas funcionários de portos, despachantes e grandes empresários da região sul, que não tiveram os nomes revelados, apontados como os chefes de 2 quadrilhas que agem de forma semelhante. São pessoas de alto poder aquisitivo que muitas vezes começaram as suas carreiras no tráfico lá embaixo e, com o passar dos anos, adquiriram um potencial econômico muito grande e hoje estão as grandes responsáveis pela chegada da droga aqui à região, pelo contato com os destinatários estrangeiros, enfim, são os responsáveis por toda essa cadeia logística que está abaixo deles. Foram apreendidos carros de luxo numa revendedora em Joinville, no norte catarinense,
que a polícia acredita que era usada para lavar dinheiro. Alguns deles possuem negócios de fachada e aparentemente, inclusive, levam uma vida normal de empresários aqui na nossa região. Segundo a polícia, a cocaína era trazida em pequenos aviões que saíam da Bolívia e aterrissavam em pistas de aeroclubes. No complexo portuário Itajaí Navegantes, em Santa Catarina, a droga era embarcada clandestinamente em containers, junto com mercadorias para exportação. A polícia apreendeu mochilas com cocaína e tabletes da droga escondidos em meio a cargas de abacaxi em lata, bolinhas de aço e dentro de blocos de granito. A investigação começou no ano passado, depois que a Dinamarca apreendeu mais de 300 quilos de cocaína num container que saiu do Porto de Navegantes. Desde então, foram apreendidas 10 toneladas da droga no Brasil e também na Bélgica, França e Espanha. A polícia acredita que havia 5 anos que as quadrilhas usavam os portos de Santa Catarina para traficar cocaína da Bolívia para a Europa. O que essas quadrilhas, que essas organizações criminosas sentiram foi extremamente forte. Nós estamos falando de mais de 10 toneladas de cocaína. O Fundo Monetário Internacional melhorou as projeções para a economia brasileira. Agora o FMI prevê expansão do PIB de 0,7% em 2017. Para o ano que vem, a expectativa é que o Produto Interno Bruto cresça 1,5%. Essas novas projeções estão no relatório divulgado hoje pelo FMI. O fundo destacou que um desempenho forte das exportações e uma redução do ritmo de queda da demanda interna permitiram que a economia brasileira voltasse a crescer no começo deste ano, depois de 8 trimestres seguidos de queda. Apesar desse dado positivo, o Brasil vai ter o 5º pior crescimento do continente americano. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a denúncia contra Temer e as consequências da paralisia do governo que prioriza negociar com congressistas. Michel Temer governa com prioridade única: não cair. Para alcançar o objetivo, precisa enterrar na Câmara a segunda denúncia da Procuradoria. O velório só será concluído no final do mês. Para não desviar a atenção dos deputados que fazem o papel de coveiros, Temer empurra com a barriga o envio ao Congresso de medidas econômicas prometidas há 2 meses. Sem elas, o déficit fiscal de 2018, já estimado em estratosféricos 159 bilhões de reais, pode ser ainda maior. Ao mesmo tempo que protela medidas antidéficit, Temer gasta o que o Tesouro não tem para satisfazer os apetites dos seus aliados no Congresso. O enterro da denúncia parece assegurado, mas o presidente, receoso, não quer correr riscos. A falta de ética e o medo se encontraram no Planalto e deram à luz um governo com paralisia administrativa. Já não se fala em reforma da Previdência. E as medidas que Temer retarda deveriam produzir 14,5 bilhões de reais em aumento de receitas e 8 bilhões em redução de despesas. Há providências antipáticas, por exemplo, a reoneração da folha de pagamento das empresas e o adiamento do reajuste salarial de servidores. Quanto mais perto da eleição, mais difícil de aprovar. A Fazenda pede pressa, mas do mato do Palácio do Planalto já não sai coelho. Só sai Jacaré, Michel Temer, Cobra, Eliseu Padilha, Iena e Moreira Franco. Boa noite. E os dias continuam muito quentes em todo o estado de São Paulo. A temperatura tem ultrapassado a marca dos 30 graus em praticamente todas as cidades do estado. Pois é, Gamerini, aqui na capital fez 33 essa tarde. Nem as pancadas de chuvas pontuais refrescaram esse calorão de primavera. Será que continua assim nos próximos dias? Mariana Armentano traz a previsão pra gente. O calor continua intenso em praticamente todo o Brasil. Sobre a chuva, ela fica mais concentrada amanhã na região sul, principalmente ali no Rio Grande do Sul, onde o tempo fica bem chuvoso. Nas outras áreas, em verde no mapa, fica aquela combinação de muito sol, calor e pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, Porto Alegre é a capital mais fria, com mínima de 17 e máxima de 22 graus, isso porque o tempo fica bem fechado amanhã por lá.
Vitória terá máxima de 31 com tempo firme, sol também em Brasília, com termômetros entre 17 e 32 graus. E no Rio, mais calor ainda, máxima prevista na casa dos 36 graus nessa quarta-feira. Para São Paulo, o predomínio é de sol e muito calor em todas as regiões. Só na faixa mais ao leste do estado que não dá para descartar aquelas pancadas de chuva que caem aqui e ali de forma passageira, mas até de forte intensidade. E olha o calorão. Máxima prevista de 38 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes. Nas cidades de Araraquara e São José do Rio Preto, máxima em torno dos 36. E na faixa leste pode fazer até 36 graus em São José dos Campos, 35 em Campinas e 33 em Santos, no litoral. Para São Paulo, apesar das pancadas de chuva, o calor não vai dar trégua nesse feriadão, não. Essa madrugada já promete ser quente, com mínima de 19. E amanhã à tarde faz até 35 graus por aqui. Na quinta, feriado, máxima na casa dos 34 graus. E na sexta, teremos mínima de 17 e calorão à tarde na casa dos 35 graus. O governo da Catalunha declarou independência, mas ao mesmo tempo suspendeu o processo de separação e pediu diálogo com o governo central espanhol. A saída encontrada pelo presidente catalão frustrou os que esperavam um desligamento rápido da Espanha. Carles Puigdemont defendeu o diálogo para que o processo seja benéfico para os dois lados. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, pode suspender a autonomia parcial já existente na Catalunha e convocar eleições exclusivas na região. Ele pode também pedir a prisão de Puigdemont por violar a indivisibilidade do país. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França não vai reconhecer a independência da Catalunha. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O que aconteceu agora à tarde em Barcelona não foi apenas o discurso de Carles Puigdemont. Esse foi o rapaz que foi o presidente da Comunidade Autônoma da Catalunha. Também importantíssimo foi o discurso da líder da oposição, do Partido Cidadãos. É uma mulher invejável, chamada Inés Arrimadas. O que ela disse é que todos acabavam de testemunhar um golpe de Estado contra a Espanha e contra a União Europeia. O nacionalismo constrói muros, disse ela. O nacionalismo catalão vai na contramão da história. Carles Puigdemont deu o grito da independência, mas foi um gritinho pequenininho assim, porque a declaração dele está suspensa. Ele quer negociar com Madrid a separação definitiva, mas a Espanha não aceita e não pode aceitar esse gesto maluco e aventureiro. Precisa aplicar o artigo 155 da Constituição, que prevê a destituição do governo rebelde da Catalunha. Além do mais, os separatistas são minoria. Eles tiveram mais votos no plebiscito de domingo, mas só 40% dos eleitores votaram. E anteontem, 350 mil pessoas saíram às ruas para defender a unidade espanhola. Aconteceu em Barcelona, capital da Catalunha. Era muita gente. E a França, que faz fronteira com a Catalunha, já avisou que nunca vai reconhecer os separatistas. 2 bancos já tiraram suas sedes de Barcelona. O FMI avisou hoje de manhã que essa bagunça está prejudicando toda a Europa. Nenhum partido político espanhol apoia os separatistas, partidos de centro, de esquerda ou de direita. O escritor Vargas Llosa, o prêmio Nobel peruano, mas que também tem cidadania espanhola, disse que uma Catalunha independente jamais se transformaria numa Dinamarca. Ela vai se transformar no máximo numa Bósnia, pobre e com as mãos sujas de sangue. E eu volto ao que disse a deputada Inés Arrimadas. A Espanha e a União Europeia constroem pontes. Os separatistas querem construir muros. E eu acrescento, muros como aquele sonhado na fronteira do México pelo presidente Donald Trump. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Califórnia, incêndios deixam pelo menos 13 mortos e mais de 30 mil desabrigados. Há pelo menos 14 focos de incêndio. As regiões vinícolas de Napa e Sonoma, ao norte de São Francisco, são as mais afetadas até agora, com mais de 1.500 casas queimadas. Vários focos de incêndio surgiram no fim de semana e o governo estadual declarou estado de emergência para acelerar a ajuda e conseguir mais assistência à região. O governo do estado também pediu ao presidente Trump que declare o fogo como grande desastre, o que permitiria o uso de dinheiro federal para combater o fogo. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.
Terminam hoje as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia. E o Brasil, já classificado, encara o Chile, que precisa da vitória para ir ao Mundial no ano que vem. Celso Cardoso. Muito bem, Estela, o jogo interessa a muita gente. O Chile, entretanto, depende só do próprio esforço. Se derrotar a seleção brasileira, carimba o passaporte para a Rússia. A única derrota que o Brasil sofreu nessas eliminatórias foi justamente para os chilenos em Santiago, na primeira rodada. O repórter Osmar Garrafa nos traz detalhes do jogo que começa 8h30 da noite no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Às 8h30 da noite, aqui na Arena Palmeiras, a seleção brasileira encerra sua participação nas eliminatórias para a Copa da Rússia. O Brasil já está classificado e enfrenta a seleção chilena, que ainda briga por uma vaga ao próximo Mundial. A seleção do Chile basta uma vitória contra a seleção brasileira. O técnico Tite vai aproveitar a partida desta noite para fazer mais uma observação. Ederson será o goleiro titular. Alisson, pela primeira vez, ficará apenas como opção no banco de reservas. Alexandro continua mantido pela lateral esquerda e será observado. A outra novidade será a volta do zagueiro Marquinhos à zaga, já que Thiago Silva está contundido e foi desligado da seleção brasileira. Marquinhos está confirmado como capitão. Serão mais de 40 mil torcedores aqui no Allianz Parque, empurrando a seleção brasileira rumo à última vitória nas eliminatórias da Copa Sul-Americana. O Brasil do técnico Tite está pronto. Ederson no gol, Daniel Alves na zaga. Ele tem Miranda, Marquinhos e Alexandro pela esquerda. No meio-campo, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. No ataque, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Da Arena Palmeiras, Osmar Garrafa para o Jornal da Gazeta. 6 seleções brigam nesta noite por um lugar na Copa do Mundo da Rússia, né, Celso? O Brasil, Estela, é o único classificado. Então restam, portanto, 3 vagas diretas e uma vaga na repescagem. Situação delicada da Argentina, que precisa vencer o Equador em Quito para se classificar pelo menos para a repescagem. O técnico Jorge Sampaoli já tem pronta a fórmula para classificar a seleção argentina para o Mundial da Rússia no ano que vem. De acordo com o treinador, a ida do time argentino à Copa passa por uma sintonia do elenco com o craque Lionel Messi. A mim me tocou nestes 3 partidos dirigir Messi incrível. Eu tive a chance nesses 3 jogos à frente da seleção de comandar um Messi bastante comprometido, pressionando os adversários, correndo. Se estivermos no mesmo nível dele contra o Equador, tudo vai acabar bem. Seguramente à altura dele, o partido de amanhã vai sair muito bem. A Argentina precisa ganhar para garantir ao menos uma vaga na repescagem contra a Nova Zelândia. Com 25 pontos, o time de Sampaoli tem como trunfo o confronto entre Peru e Colômbia. Os colombianos estão na 4ª posição das eliminatórias com 26 pontos, enquanto os peruanos somam a mesma pontuação da Argentina e ocupam o 5º lugar do torneio. De acordo com o técnico da Colômbia, José Peckerman, a última rodada das eliminatórias sul-americanas tem tudo para ser inesquecível. Essa pode ser a melhor rodada da história das eliminatórias. Estamos vivendo uma situação muito especial. Não me lembro de termos tido tantos times com uma margem tão próxima. É verdade, né? Os times estão bem ali equilibrados. Tudo muito equilibrado, né? Só tem já eliminado o Equador, que chegou a liderar as eliminatórias, Bolívia e Venezuela. No mais, todos com chances. Inclusive o Paraguai, que fez uma péssima eliminatória, mas chega a essa rodada com chances. Agora Brasil e Chile. O Brasil é favorito, joga em casa, venceu todos os jogos contra o Chile na história das eliminatórias. Mas há também quem vai lembrar que o Chile quase eliminou o Brasil na Copa do Mundo no ano passado, lá em Belo Horizonte. É atual campeão da Copa América, tem um bom time o Chile. Vai ser jogo muito difícil para o Brasil, ainda mais considerando que o Chile precisa da vitória para garantir vaga na Copa do Mundo. Mas o Brasil é favorito, jogando em casa é favorito. Tá certo, tá Celso, bom? uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista a Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e professor titular de Ética e Filosofia Política da USP. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa!
No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. De segunda a sexta, a torcida, os técnicos, os dirigentes, os craques deles e os nossos se reúnem no Gazeta Esportiva. E para completar esse timaço, só falta você. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professor. Boa noite, Gamberini. O senhor lançou recentemente o livro A Boa Política, em que o senhor prega para que haja boa política, uma mistura, uma composição de democracia, república, liberalismo e socialismo. São 4 coisas distintas e 2 delas, pelo menos, opostas. Isso. Como é que seria isso? Bom, começando pelas opostas, liberalismo e socialismo. O liberalismo pega muito do ponto de vista dos direitos individuais, direitos do proprietário, inclusive, mas sem liberalismo você não tem liberdade individual. O socialismo pega muito o aspecto da cooperação. Enquanto o liberalismo está mais focado na concorrência, e para o liberalismo ser autêntico, coisa que não temos no Brasil, as pessoas têm que partir do mesmo patamar na concorrência. Quer dizer, você tem que ter igualdade de oportunidades. Esse é o grande problema pelo qual o Brasil não é um país liberal e pelo qual as pessoas que se dizem liberais no Brasil não são, na maior parte, verdadeiros liberais, porque você tem que ter essa igualdade para todos concorrerem. Isso é muito importante. É algo que existe na Europa Ocidental, na América do Norte, em grande medida. E o socialismo considera que a concorrência não é tão boa quanto a cooperação. Quando o senhor São valores que você tem que equilibrar numa sociedade ou noutra. Quando o senhor fala em igualdade das pessoas para poderem se realizar como indivíduos, o senhor fala em distribuição de renda, igualdade de renda? O que a gente deve pensar? Não é igualdade de renda. É todo mundo ter condições de alimentação, serviços públicos decentes e educação que permitam que numa certa faixa de idade, 18, 20 anos, quando começam a sua vida profissional, essas pessoas, ninguém esteja sendo protegido pelo nascimento, nem discriminado pelo nascimento. Vou te dar um exemplo rápido, o Enem. Estamos na hora do Enem, não é? O Enem vai ser esse mês, eu acho. E o Enem, se você fizer o dado que os pesquisadores do próprio instituto que faz o Enem, o INEP, tem, é que no nível socioeconômico mais alto do Brasil, a média é 610 de nota. No nível mais baixo é 420. Isso não tem nada a ver com mérito social. Tem mérito pessoal, tem tudo a ver com condições sociais. Então, uma pessoa muito pobre que tenha 500 pontos está bem acima da média do seu grupo. Um rico que tenha 500 pontos está bem abaixo.
É isso que a gente tem que nivelar para que todos tenham as mesmas oportunidades. No seu livro, o senhor fala, como eu citei, democracia, república, liberalismo e socialismo. Na política brasileira, nós temos alguma dessas coisas? Hoje está muito difícil, porque houve uma tal destruição, uma tal perda de esperança nisso tudo, está muito grande. O ponto que eu acho mais triste, Gaberini, é o seguinte: nós temos dois partidos que foram um luxo para o Brasil, PT e PSDB. As pessoas, hoje os dois se odeiam, tudo bem, mas, enfim, foram partidos com um destaque maior, com líderes mais capazes, unânimes na defesa dos direitos humanos, no combate à ditadura, etc. Foram partidos que representaram um avanço numa determinada época. Numa determinada época. E de uns anos para cá, tudo isso está em séria crise. A que o senhor atribui essa falência da política brasileira, se é que se pode falar em falência da política brasileira? Num certo momento, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu, inclusive algo que poderia não acontecer nunca, que foi a barragem de Mariana, e que mostrou o nosso descaso com a natureza. Mas houve outras coisas, quer dizer, coisas que são culpas que têm a ver com os próprios políticos, quer dizer, as alianças suspeitas, o papel da corrupção, o fato de que o nosso sistema eleitoral deixa um parlamento com muita gente que não representa nada, que não tem qualidade, que não tem capacidade. Quer dizer, de certa forma, se não tiver um executivo forte no Brasil, sobretudo na escala federal, um executivo que de alguma forma segure a onda do legislativo, a coisa fica muito ruim. Quando Dilma não teve dinheiro e não tinha também muita capacidade de diálogo, então o legislativo tomou conta do pedaço, sobretudo com a liderança de Eduardo Cunha, e foi um desastre. O senhor citou PT e PSDB como forças novas, mas ambos, quando chegaram ao poder, governaram com as forças mais retrógradas e mais velhas que havia no Brasil. Sim, forças novas na época. O PT governou com Sarney e o PSDB governou com a CM, para dar um exemplo. Sim. Mas, digamos, em 94, quando esses dois partidos, em vez de se unirem, decidiram um competir contra o outro, foi muito ruim, porque muita gente tinha esperança de que a união deles iria abrir um novo Brasil, isso logo depois do impeachment de Collor. Então havia essa esperança. O que aconteceu? Aconteceu que eles se separando, nós tivemos dois líderes na política, esses dois partidos como líderes, que eram melhores do que o resto. Um partido mais do lado liberal, o PSDB, um do lado mais socialista, digamos, o PT, mas que eram melhores do que o restante, e esses outros velhos figurões da política brasileira ficaram coadjuvantes. Então isso era melhor do que você ter esses outros como competindo com chance de sucesso pela presidência da República. Isso foi bom para o Brasil. O problema é que durou tempo demais. Durou tempo demais e chegou uma hora que aparentemente esses velhos políticos, essas velhas práticas contaminaram os dois partidos que representavam valores novos. Para mudar o país, é necessário que alguma força hegemônica leve o país à mudança. O senhor vê alguma força hegemônica neste momento? Não vejo. O que eu penso é que nós deveríamos talvez voltar um pouco à eleição de 2014, lembrar que naquela eleição os três, digamos, principais concorrentes falaram em retomada do crescimento econômico, o PSDB, em inclusão social, o PT, e em sustentabilidade ambiental, a Marina. Então, acho que se a gente pegasse esses três pontos, discutisse mais projetos para o país que juntem esses três pontos, nós poderíamos sair disso. Mas eu não creio que os atores atuais, os partidos atuais, do jeito que estão, estejam muito capacitados a isso. Há muito rancor, há muito imediatismo, e isso não vai levar o Brasil muito adiante. A gente ouve falar e bate sempre na tecla de que o eleitor tem uma responsabilidade, que o eleitor pode mudar isso. Agora, essa tese, ela não parece ser muito verdadeira, porque nós vemos hoje a sociedade brasileira completamente alheia ao que está acontecendo no mundo da política. O mundo da política se descolou completamente da sociedade. Eles decidem o que eles querem com interesses deles, única e exclusivamente deles. Como é que o senhor vê a saída para isso? Olha, a lei eleitoral determina muito o que as pessoas podem votar. Se você tem uma lei eleitoral ruim, um sistema eleitoral ruim, essa decisão do eleitor fica limitada. Só para colocar uma coisa que eu acho terrível. Na cidade de São Paulo, nas últimas eleições de vereador, se não me engano, para 55 vagas, houve 2.000 candidatos. Isso é uma loucura.
Você não tem como lidar com isso. E dos 2.000 candidatos, eu fui conferir 200, 10% tiveram 0 voto. Então você tem candidatos que nem eles próprios votam neles. Então, quando você tem um sistema que só os partidos podem lançar candidatos e lançam candidatos assim irrelevantes, cada partido pode lançar candidatos para 150% das vagas em disputa no legislativo. Isso é um absurdo, nenhum vai eleger nem 100%, quanto mais 150%. Então, acho que há muita coisa aí que torna difícil o eleitor se posicionar, o eleitor ter consciência disso. Então, olhando para esse quadro, como é que o senhor vê a eleição de 2018? Porque pode dar jacaré e pode dar lagartixa nessa eleição de 2018, né? Eu penso que, eu vou ser um pouco pessimista, eu lamento dizer isso, eu não vejo que a eleição de 2018 vai resolver muita coisa do país. Ela pode até piorar. Pode até piorar. Eu não creio numa vitória do Bolsonaro, porque ele estará, embora ele vá ser candidato praticamente certo, ele não terá nessa eleição, que é simultânea, é casada com outras eleições, ele dificilmente terá apoio de grandes nomes para governador e para senador. Então, mas ele vai marcar a posição, ele vai fazer uma bancada, pelo menos. Então, o nome que eu acho mais perigoso para a democracia, que é o dele, eu não vejo tanta chance. Agora, o problema que eu estou vendo é que os partidos estão com projetos sem muita novidade. O PT retoma seu projeto antigo e o PSDB está dilacerado. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista, gostaria de ficar conversando aqui muito mais tempo, mas não é possível. Muito obrigado. Muito obrigado também a você. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. Você pode ver a edição de hoje no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde.